Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. Estamos iniciando agora esse ciclo de palestras. O meu tema dessa noite é o silêncio consolador no luto, os Jós de ontem e os Jós de hoje. Sou o Padre Vitório, sou jesuíta da FAGE, sou professor de teologia bíblica. E nessa noite nós vamos conversar sobre esse tema doloroso, que é o tema do luto, com aquilo que tem de suave, que é o consolo. O tema que eu vou conversar com vocês nessa noite é um tema muito prático. Eu não vou falar aqui de teorias. O que eu vou falar são de experiências que vocês fazem. São experiências que vocês conhecem, pessoas que passaram por ela. Então, eu sugiro a vocês que, na medida em que eu for falando, vocês vão trazendo à mente experiências de luto e de consolação, seja consigo mesmos, ou seja com outras pessoas, ou seja, a experiência de ser consolado e a experiência de consolar. No final, talvez a gente possa fazer uma partilha dessas experiências. Esse canal aqui só permite que a experiência seja partilhada por escrito, se alguém tiver, vamos dizer, disposição para escrever brevemente sua experiência de consolação, mas não consolação no sentido da espiritualidade naciana, mas a consolação no sentido de participação do luto e do sofrimento do irmão. Então, eu convidaria que fizessem com muita simplicidade. Eu começo a nossa conversa dessa noite com um texto de Rubem Alves, tirado de um pequeno artigo dele, que tinha o título A Morte e o Silêncio, um texto de 2008. Nesse texto, A Morte e o Silêncio, Rubem Alves diz o seguinte, a certa altura: a morte faz calar as palavras, são inúteis, servem para nada, somente os tolos tentam consolar. Eles não sabem que as palavras de consolo, brotadas das mais puras intenções, são ofensas à dor da pessoa golpeada pela morte. Porque elas, as palavras de consolo, são ditas no pressuposto de que elas têm poder para diminuir o vazio que a morte deixou, como se a pessoa que a morte levou não fosse tão importante assim, e algumas palavras pudessem diminuir a dor que sua morte deixou. Retomo duas frases desse texto. Somente os tolos tentam consolar, como se a pessoa que a morte levou não fosse tão importante assim, e algumas palavras pudessem diminuir a dor que sua morte deixou. Fim da citação. Todo ser humano pode fazer a experiência do luto pela morte de parentes, de amigos queridos, seja após um longo período de doença, quando a morte significa o fim de anos de sofrimento, seja de improviso, quando a morte não avisa que vai chegar. No nosso diálogo dessa noite, o foco será o luto que acontece em contexto de tragédias ou de perda súbita de uma pessoa amada, cuja vida foi ceifada pela crueldade humana, pela injustiça, pela violência, mas também quando a morte se deveu a outras causas,
como nos acidentes ou nas fatalidades. Os suicídios também incluem-se no âmbito da realidade que servirá de pano de fundo de nossa reflexão, pois normalmente o suicídio de quem quer que seja é muito chocante. Da mesma forma, estará no âmbito do nosso interesse nessa noite a morte de jovens, de pessoas que são arrimos de família, de pais e mães que deixam filhos pequenos, dependentes do afeto e do cuidado deles. Toda morte de pais que deixam filhos pequenos me tocam profundamente. Assim, em outras palavras, ao longo da nossa fala, teremos no nosso horizonte as experiências de morte que chocam e deixam perplexas e desorientadas as pessoas que devem lidar com elas e com os seus desdobramentos. A pandemia que estamos vivendo obriga-nos a recolocar o tema do luto, quando a cada dia a mídia divulga os números alarmantes de vítimas do novo coronavírus. E agora nós já estamos ouvindo falar da segunda onda na Europa. O coronavírus não faz distinção entre ricos e pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, jovens e idosos. Embora os portadores de comorbidade e os idosos se encontrem em situação de maior fragilidade ao serem contaminados. Às vezes, tem-se a impressão de que a pandemia já foi assimilada e as pessoas se acostumaram a ela, a ponto de não mais se preocuparem com os protocolos sanitários, tampouco com o aumento do número de óbitos. Entretanto, não podemos nos tornar insensíveis à dor de quem perde um ente querido, a quem não pode velar, nem providenciar um sepultamento digno, com a presença de familiares, de amigos, com o consolo da religião, pois os funerais são feitos às pressas, com rígidos controles, de modo a se evitar a transmissão do Covid-19. Trata-se, nessa conversa desta noite, de pensar o silêncio como pedagogia de consolação, num contexto em que se torna grande a tentação de multiplicar palavras para explicar o inexplicável e dar razão ao que parece insensato. Nós, nesta noite, tomaremos um fato bíblico e outro fato tirado da realidade atual. Nosso personagem bíblico desta noite será o conhecido Jó e seus 3 amigos, vindos de longe para consolá-lo. Como fato da realidade, evocarei aqui um brevíssimo diálogo que eu tive com um senhor após uma missa dominical na paróquia em que atuo, no município de Ribeirão das Neves, um município da região metropolitana de Belo Horizonte, logo após aquele fatídico 25 de março de 2019, quando aconteceu a imensurável tragédia na mina Córrego do Feijão, da Companhia Vale, em Brumadinho, causando a morte de 270 pessoas. De repente, vi-me confrontado com a pergunta: padre, perdi um primo
na tragédia de Brumadinho. Minha família está desesperada. Estou indo para lá. O que devo dizer para eles? O que devo dizer para eles? Que palavras eu tenho que levar para eles? Convido, então, cada um e cada uma de vocês que me ouvem a pensarem que resposta teriam dado aquele homem. Em nossa conversa dessa noite, em última análise, explicitarei os fundamentos do que eu disse àquele irmão angustiado em não mais de 2 minutos, por eu estar rodeado de gente, despedindo a comunidade após uma missa dominical, e a pessoa já está de partida para Brumadinho, de modo a me impossibilitar um diálogo mais longo. Infelizmente, não tive mais a chance de encontrá-lo. Talvez muitos e muitas de vocês já se viram diante de perguntas como aquela que me foi dirigida naquele dia. Comecemos com Jó. Vamos nos deter apenas no capítulo 1º e no capítulo 2º do livro de Jó, sem adentrar os demais 40 capítulos, o que nos levaria longe demais. Para início de conversa, devemos ter bem claro que Jó é o personagem de um drama, é um personagem de uma novela. Ele não é o autor do livro. Ele é o personagem de uma catequese narrativa, de uma teologia narrativa. Histórias semelhantes à de Jó encontram-se em literaturas muito anteriores à história do Jó da Bíblia, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. O autor do Jó bíblico, partindo de uma tradição já existente, produz uma catequese para seus contemporâneos, para ajudá-los a enfrentar os desafios da fé num contexto muito específico que eu direi mais adiante. Aliás, são infinitas as histórias de Jó que continuam a ser contadas ao longo da história, história de sofrimento de tantos seres humanos, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos. O Jó bíblico, o Jó da tradição, ele continua a existir na nossa história. O autor dessa catequese conta a história de Jó para ajudar seus leitores e seus ouvintes a compreenderem uma terrível situação pela qual eles estavam passando. O pano de fundo histórico levanta sérias questões que estão sem resposta. E o autor do livro de Jó oferece não uma resposta, mas uma pedagogia, um método para se obter alguma luz e, assim, não se deixar afogar pela realidade. Vejamos brevemente o contexto de onde surgem as questões existenciais enfrentadas pelo livro de Jó. Estamos no começo do século VI a.C., quando aconteceu a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Nessa deportação foram duas, 597 a.C. e 587 a.C. Nessas deportações, os babilônios levaram para Babel a liderança de Jerusalém,
o rei, sua corte, os sacerdotes, os sábios, os profetas de corte, os militares, os proprietários de terra, os artesãos. Ficaram para trás somente os pobres e os agricultores, pessoas que não tinham nenhuma condição de fazer uma revolta contra o rei babilônio. Essa experiência nós chamamos a experiência do exílio. O povo que sai de sua terra e é levado para o estrangeiro. Por ocasião da segunda deportação, que foi em 587, o Templo de Jerusalém foi destruído, a cidade santa, Jerusalém, foi arrasada e sobraram apenas ruínas. Nós, hoje, falando disso, recordando esse fato, não podemos nem de longe imaginar o choque que foi para os judeus ver a cidade santa destruída, o templo destruído. Na visão da época, a guerra entre dois exércitos era, em última análise, a guerra entre os respectivos deuses dos povos lutando. De certo modo, toda guerra era uma espécie de guerra santa. E na concepção deles, o deus do exército vencedor era considerado mais forte do que o deus do exército vencido. E neste caso, diante da Jerusalém destruída, do templo destruído, os judeus chegavam a uma conclusão muito simples. O deus Marduk dos babilônios é mais forte do que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus do nosso povo. Isso foi uma crise tremenda para os judeus. Por quê? Porque em Israel sempre se dizia que Adonai é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O nosso Deus é maior que os deuses todos, como diz o Salmo. O povo de Israel contava os grandes feitos de Deus em favor de Israel, desde a libertação da escravidão no Egito. Eles falavam da proteção que Deus oferecia a seu povo na longa caminhada pelo deserto. Eles falavam da lei que Deus deu para seu povo por meio de Moisés no Monte Sinai. Eles cantavam as grandezas de Adonai, que deu a terra em herança a seu povo, uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, um Deus cuja misericórdia é eterna. O exílio, então, ele joga tudo isso por terra. O Deus de Israel não era nada daquilo que falavam dele, pois não fora capaz de se mostrar superior aos deuses dos babilônios e tomar mais uma vez a defesa do seu povo. A realidade nua e crua era essa: nosso Deus foi vencido pelo Deus dos babilônios, por Marduk. Não é falando aqui numa linguagem crua, podemos dizer que os israelitas, de certo modo, se viram confrontados com a morte de Deus. Mais na frente eu vou explicar, vou voltar a esse tema da morte de Deus, porque não é Deus que morre, é a imagem que eles têm de Deus que é transformada em pedaços. Então ele pode falar da morte de Deus
como a morte da imagem que eles têm de Deus. É como se eles tivessem sido enganados, como se eles tivessem perdido tempo confiando num Deus que foi incapaz de livrá-los das mãos dos inimigos. Vocês podem imaginar a dureza dessa constatação. É semelhante à crise dos primeiros discípulos de Jesus, quando vem Jesus crucificado, pregado na cruz. E nós vamos ver, eu vou fazer referência a esse texto mais na frente, nós vamos ver como no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Jesus aparece consolando os discípulos de Emaús. Eu chamo a atenção na nossa conversa dessa noite para o seguinte fato, né? Eu vou fazer um recorte bem pequeno na história da fé de Israel. Eu vou me deter num pedacinho de uma história de fé muito mais vasta do que será apresentado aqui. Eu vou me deter apenas na experiência inicial do exílio, quando parecia que o mundo veio abaixo. Então, a minha fala, ela se detém num momento assim muito pequeno, muito preciso, quando o povo se defronta com a Jerusalém destruída, com essa crise de fé, porque o Deus de Israel parece que é um Deus impotente, que não é capaz de tomar a defesa do seu povo. Voltemos, então, a Jó, que é um personagem não israelita. Isso é interessante. Né? Quem montou essa catequese a respeito de Jó, não apresenta Jó como um israelita. Ele é um estrangeiro. Ele é de Uz, que é um local sem identificação exata. Agora, esse fato de Jó ser um estrangeiro e não israelita tem importância naquilo que nós estamos refletindo nesta noite. Porque, com isso, quem compôs essa catequese está dizendo que o drama de Jó é o drama de qualquer ser humano, em qualquer lugar, e não apenas o drama do povo da Bíblia, e nem o drama dos cristãos, e nem o drama das pessoas que têm uma religião ou que têm uma fé. O fato de Jó ser um personagem estrangeiro, de um lugar não identificado, tem essa importância de fazer a experiência dele se identificar com a experiência de qualquer pessoa, independente da raça, da origem, da pertença religiosa. É um drama humano, é um drama de qualquer ser humano. O versículo 3 do capítulo 1 de Jó diz assim, que Jó era o homem mais rico de todos os homens do Oriente. Quando a gente lê esse texto com a nossa mentalidade capitalista, né, onde a gente pensa nos ricos, aqueles que amealharam muitas coisas, então a gente pensa que essa afirmação é uma afirmação de caráter econômico, socioeconômico. Não, essa afirmação é uma afirmação teológica. Quando o autor diz que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, ele está dizendo que Jó era um homem que tinha uma fé, que tinha uma confiança, que se submetia a Deus de uma maneira
incomparável. Não havia quem fosse mais fiel a Deus do que ele. E essa riqueza que ele tinha, era entendida como fruto das bênçãos de Deus para ele, que era uma pessoa fiel. Deus mostrou seu agrado com Jó, dando riquezas para ele. É a teologia da retribuição. Você é fiel a Deus, Deus te retribui com riqueza. Mais na frente eu vou dizer com 3 coisas: com riqueza, com uma prole grande e com uma idade muito avançada. Riqueza, prole, idade avançada eram os 3 sinais indiscutíveis da bênção de Deus para os seus fiéis. Então, quando o texto diz que Jó era o homem mais rico de todos os homens, é porque ele era o ser humano mais fiel a Deus de todos os seres humanos que havia. Ou seja, ninguém o superava em fidelidade a Deus. E sendo fiel a Deus mais do que os outros, era natural que também fosse mais rico do que os outros. É a teologia da retribuição, que hoje aparece com o nome de teologia da prosperidade. A fidelidade a Deus gera riqueza, mas também uma grande prole, a vida longa para quem lhe é fiel. O personagem Satã, palavra que significa inimigo, adversário, entra na história e levanta uma suspeita a respeito da fidelidade e da riqueza de Jó. O ponto de vista de Satã, Satã aqui é um personagem da novela, né? O ponto de vista de Satã era o seguinte: Jó é fiel a Deus porque Deus o recompensa, ou seja, uma fé interesseira. Então Satã diz para Deus: estende tua mão e toca nos seus bens, e eu te garanto que ele te lançará maldições em rosto. Ou seja, Jó só é fiel a Deus enquanto Deus o retribui. Deus, então, permite que Satã submeta Jó à prova e reduza Jó à mais total pobreza. Então, Jó perde os filhos, os empregados, os animais, cai sobre eles todo tipo de desgraças fulminantes e eles não têm como escapar. Porém, mesmo assim, Jó insiste na sua fidelidade a Deus. E ele então vai declarar: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. O narrador, então, constata: apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem protestou contra Deus. Ou seja, nesse primeiro round, o Satã foi vencido. Ok? A fé de Jó não era interesseira. Ele foi capaz de se manter fiel a Deus, mesmo tendo perdido todos os seus bens. Satã, com a permissão de Deus, submete Jó a uma segunda série de provações. E agora toca-lhe na carne. Ele desafia Deus a colocar à prova a fidelidade de Jó, sempre suspeitando que fosse interesseira. Para ele, Jó era fiel a Deus por ser agraciado com riqueza. Então Deus lhe diz: estende a mão sobre ele, fere-o na carne e nos ossos, e eu te garanto que lançará maldições em rosto. É isso que o Satã diz para Deus. Você estende a mão, toca na carne dele, e você vai ver como ele vai te amaldiçoar.
Então Deus dá a permissão de transformar Jó em um chagado. Mas, mesmo com o corpo em carne viva, Jó permanece firme, apesar da insistência de sua mulher, que lhe sugeria amaldiçoar a Deus e morrer. E Jó então diz para ela assim: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos também receber os males? O narrador, o autor da obra, constata: apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Em outras palavras, ele permaneceu firme em sua fé, apesar de não entender por que lhe estava acontecendo tudo aquilo. Ele não entendia por que Deus o submetia a tanta prova, mas, no entanto, ele se recusava a se rebelar contra Deus. A crise de Jó consistiu em ter passado da mais alta riqueza à mais total pobreza, quando perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, mas também a saúde, porque diz o texto que ele ficou com chagas malignas desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Capítulo 2, versículo 7. O outrora bendito encontrava-se agora com todas as marcas da maldição divina, embora sem ter cometido qualquer falta contra Deus. Mas Jó perseverou na fidelidade, mesmo não entendendo o que se passava, ele não abre mão da sua fidelidade a Deus. Os leitores e as leitoras e nós, dessa novela dramática, sabemos que tudo aquilo aconteceu com a permissão de Deus, que, contrariando as suspeitas de Satã, acreditava que a religião de Jó não se baseava na retribuição, mas era uma religião absolutamente gratuita e transparente. Mas o personagem Jó desconhecia a razão de tudo aquilo. Parecia que Deus o estava castigando e que Deus estava se mostrando injusto, mas ele não tinha coragem. Ele, da amizade que ele tinha a Deus, ele não podia colocar Deus sob suspeita. Ele se recusa a litigar com Deus e então se vê mergulhado numa densa escuridão. O que antes parecia firme, sua imagem de Deus, o Deus que você é fiel a ele e ele retribui, agora estava reduzido a frangalhos. Nós chegamos então ao ponto da história que nos interessa. E vamos nos deter em Jó, capítulo 2, versículo de 11 a 13, sabendo que a história continua em mais 40 capítulos. O texto diz assim, leio o texto de Jó. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamat, ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Quando ergueram os olhos a certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e, a seguir, espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão, ao lado dele, 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma só palavra, vendo como era atroz a sua dor. Nós agora vamos ler o texto, pedacinho por pedacinho, em 9 tópicos, para tirar daí as luzes para o nosso tema, o silêncio consolador no luto. Convido cada uma de vocês que me escutam a responderem, na medida do possível em que eu estiver falando,
a seguinte pergunta: em que consiste o silêncio consolador no luto? É a pergunta que eu coloco para quem está me ouvindo. O que significa o silêncio consolador no luto? Primeiro, então nós vamos ver 9 tópicos. Primeiro tópico, o número 3. Aqui nós vamos ver o número 3 e o número 7. O número 3, 3 amigos. Por que 3? 3, na simbologia numérica da Bíblia, refere-se ao ser humano. 3 é o número do ser humano, que é composto de corpo, alma e espírito. No Evangelho de Mateus, esse número é largamente usado com essa conotação de número do ser humano. O drama de Jó, por conseguinte, é um drama humano e não simplesmente religioso, e deve ser tratado com humanidade pelos 3 amigos. Não são 2 amigos, não são 5, não são 6, são 3. Eles vão tratar o tema com humanidade. Esse é o drama de qualquer pessoa que vê desabar seus valores mais caros, como no caso de Jó, sua relação de total submissão e confiança em Deus, por cujo querer balizava toda a sua vida. Ele se recusava a suspeitar de Deus, tomando-o na conta de injusto. Ele preferia sofrer calado, sem se deixar levar pelas insistências da sua esposa, que lhe sugeria romper com Deus pura e simplesmente e morrer. Ou seja, dar as costas para Deus. Um drama humano, a crise de fé, a crise da relação do ser humano com Deus. Segundo tópico, os que vêm são amigos. Nos momentos de luto, nós podemos estar rodeados de muitas pessoas. Entretanto, o que importa são os amigos, são as amigas, pessoas com quem nos sentimos ligados pelo coração, com quem podemos cultivar relações cordiais. Cordiais vem de coração, e não apenas formais. Em contexto de luto, pode haver presenças indesejadas, presença dos falsos amigos, das falsas amigas, presenças que vêm só para cumprir uma formalidade, vizinhos, colega de trabalho, colega de profissão, presenças de curiosos, os que ouviram falar de uma tragédia e morbidamente vieram ver quem faleceu, o pessoal da mídia, presenças que não se dão conta do que se passa no coração de quem está vivendo o luto e a dor profunda, as pessoas que vão para o velório e riem, contam piada, como se estivessem num programa de auditório. Certas cidades do interior têm o costume de pessoas que vão para o velório interessadas no lanche repartido entre os presentes. Um amigo, uma amiga de verdade não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Um amigo, uma amiga vale mais do que 1000 presenças. Quizás bastaria a presença de um único amigo, de uma única amiga ou de pouquíssimas pessoas queridas para quem está abalado sentir-se consolado e aliviado. 3. O texto bíblico dá o nome aos amigos de Jó. Ele faz Baldade e Sofar. Anônimos podem não ser presenças consoladoras. Num contexto de luto, as condolências e as palavras formais de sentimento vindo de pessoas estranhas ou desconhecidas são praticamente dispensáveis. Apenas número. O olhar delas não transmite sentimentos profundos de solidariedade. Com os amigos e as amigas é muito diferente,
por acontecer uma comunhão de coração, uma comunhão de sentimentos. Quando chega um grande amigo, uma grande amiga de longa data, chega alguém com quem se pode dividir a dor e o sofrimento. Tal presença se transforma num bálsamo. O abraço, o beijo do amigo, da amiga, sua presença tem já um profundo efeito consolador. 4. Vamos fazer aqui um intervalo para verificar em que condições pessoas anônimas e desconhecidas podem ser presenças consoladoras, como foi o caso de Jesus com os discípulos de Emaús. Lucas 24. Uma pessoa carente de consolação pode se deparar com um desconhecido num contexto inesperado. Entretanto, a presença do desconhecido terá efeito consolador somente se o carente de consolação identificar algo de especial em suas palavras, na medida em que ele se deixar afetar por aquilo que o desconhecido diz e, de alguma maneira, se sentir acolhido. Tal foi a experiência dos discípulos de Emaús, que, de caminhantes com o rosto sombrio, sentiram o coração arder quando o desconhecido lhes falava pelo caminho e lhes dava chaves para compreender o sentido da morte do Mestre crucificado. 5. Os 3 amigos de Jó juntam-se vindo de muito longe, cada um de sua cidade, de Temã, de Suás, de Naamat. Esse detalhe narrativo tem um significado. Os amigos verdadeiros não colocam obstáculos para se encontrarem e juntos consolarem um outro amigo. Estar junto do amigo na dor e no sofrimento, compadecer-se, torna-se um imperativo irrecusável. Não pode haver justificativa para não estarem com ele. É o caso de Jesus, que vai consolar Marta e Maria, cujo irmão Lázaro tinha morrido, e ele é comunicado. Quando isso não acontece pela distância ou por outros empecilhos, mesmo longe, os amigos sentem como se estivessem junto do amigo sofredor. Hoje, a tecnologia e as redes sociais possibilitam tal presença, não física, mas extremamente efetiva. As distâncias são encurtadas. São muitas as maneiras de se fazer presente com som e imagem com pessoas em qualquer parte do globo. O texto diz que os 3 amigos partiram com o objetivo claro: compartilhar a dor de Jó e consolá-lo. Consolar é ter compaixão, simpatia, é sofrer, é compadecer-se, é sofrer com. A comunhão no luto do amigo começa, então, muito antes do encontro pessoal, ao se tomar conhecimento dos fatos e tomar a decisão de partir com um claro objetivo: compartilhar a dor e consolar. Esse caminho na direção do sofredor já se faz como uma peregrinação consoladora, com espírito de solidariedade e com o coração posto no outro. E só os amigos autênticos fazem a experiência de ser peregrinos compassivos da consolação. Numa sociedade em que as pessoas correm de um lado para outro, com 1000 coisas na agenda, isso se torna quase inviável. Seria o caso de alguém que dá uma passadinha rápida num velório para marcar presença e não parecer insensível, e logo sai para resolver outras coisas mais importantes, por exemplo, ir ao salão de beleza.
Sétimo, o texto diz que quando levantaram os olhos, a certa altura, não reconheceram Jó. Essa é uma forma de sublinhar a não banalização do sofrimento do amigo, como se o acontecido fosse uma coisa trivial. Não reconhecer o amigo desfigurado significa dar-se conta das dimensões de sua dor, o quanto foi golpeado, a profundidade de sua angústia. Só quem intui as dimensões do sofrimento alheio pode assumir a função de consolador. Quizá esteja aqui o ponto de partida da verdadeira consolação. Quem olha para o outro e diz: isso acontece com todo mundo, você não é o primeiro, tem gente que já passou por coisas piores que essas, desrespeita quem carece de ser consolado. Em tragédias, assim, embora tragédias semelhantes tenham acontecido com 1000 pessoas, a experiência de cada um é única e deve ser considerada assim. Não é uma entre tantas, e sim uma experiência pessoal e irrepetível. É minha experiência de dor, é minha experiência de luto, é minha experiência de sofrimento. Quando se deparam com Jó, os amigos, esse é o ponto 8, levantaram a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e espalharam pó sobre a cabeça. Ou seja, eles cumpriram o ritual para mortos, como se considerassem Jó um homem morto, alguém que chegou ao fundo do poço. Que dizer para uma pessoa numa situação como essa? Como explicar que uma pessoa que foi fidelíssima a Deus esteja reduzida à mais total pobreza, tomado por chagas da cabeça aos pés? Estaria Deus sendo injusto com ele? Ou, pelo contrário, Jó estaria pagando por faltas cometidas contra Deus? São questões difíceis de ser respondidas. A dor do amigo Jó causa perplexidade nos 3 que vieram consolá-lo. Ponto 9, aqui chegamos ao versículo que propriamente nos interessa nessa fala. Diz: os 3 amigos sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem falar-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Os que vieram para consolar vêm-se desprovidos de palavra de consolo. O sofrimento de Jó deixa-os mudo. 2 elementos nesse texto chamam a atenção. O primeiro é esse: os 3 amigos de Jó sentaram no chão ao lado dele. Ou seja, a consolação acontece com a presença e a proximidade cheia de humanidade, de cordialidade, dispensando-se palavras. Com consoladores e sofredor colocados no mesmo plano. Os amigos consoladores de Jó descem ao nível de Jó, carente de consolação, eles se colocam em pé de igualdade com ele. Trata-se de uma presença de qualidade, de amigos queridos vindos de longe, que haviam rompido em prantos, partilhando as lágrimas do amigo sofredor. A presença amiga fala por si, dispensa palavras. O silêncio torna-se fecundo e eficaz. Basta ao sofredor a proximidade física dos amigos do peito, que desce ao nível do seu sofrimento, que se sentam no chão ao seu lado. Em nossa cultura dizemos: basta ter um ombro amigo para nos consolar, mesmo sem que diga uma só palavra. Segunda observação, eles permanecem 7 dias e 7 noites ao lado do amigo Jó, cujo sofrimento era atroz. Não se trata de uma informação de caráter cronológico, e sim existencial. 7, na numerologia bíblica, é o número da plenitude, da totalidade.
Ficar 7 dias e 7 noites ao lado de Jó significa permanecer solidários com ele enquanto perduraram seu sofrimento e sua dor. Os amigos não abandonaram até que o seu duro sofrimento se tornasse suportável e ele fosse capaz de se levantar e de tocar a vida para frente. Como diz a sabedoria popular, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. A história de Jó seguirá adiante, como se narra nos capítulos seguintes. Porém, nesse ponto preciso, somos informados que os 3 amigos só dão por encerrada a tarefa de consolar Jó quando percebem que ele recuperou o sentido da vida. Enquanto perdurou o seu sofrimento, estiveram ali silenciosos, porém compassivos e solidários. As palavras tornavam-se dispensáveis, talvez por não haver palavras suficientes para iluminar aquela situação dramática. Como diz Rubem Alves, no texto que eu li no começo da minha fala, a morte faz calar as palavras, são inúteis, servem para nada, somente os tolos tentam consolar. Voltemos ao contexto do livro de Jó, cujos destinatários se viam às voltas com a imensa dor causada pelo exílio da Babilônia, quando os israelitas fiéis à sua fé, de certo modo, viram-se confrontados com a morte de Deus, melhor dizendo, com a morte de uma imagem de Deus, o Deus da retribuição. Isso os deixou sem chão, como se o mundo tivesse vindo abaixo. O autor do livro de Jó quis ensinar a seus leitores e leitoras e seus ouvintes o silêncio como pedagogia de consolação. Naquele momento, de nada adiantaria um turbilhão de palavras para defender Deus, para encontrar explicações racionais para o acontecido, para entrar em conflito com a realidade. Os primeiros tempos do exílio exigiam silêncio, solidariedade, compartilha da dor, reflexão, porém sem dizer uma palavra. Bastaria o silêncio, vivido com interioridade, à espera da aurora, quando a luz volta a brilhar. Gente, não existe noite sem que venha a aurora. Depois da noite, vem sempre a luz do dia. A luz volta a brilhar. Então, ele tem que aprender a passar momento de escuridão à espera da luz. Passemos agora ao fato tirado da realidade, referido na fala daquela pessoa que me interpelou após a missa, no início de abril do ano passado. Padre, perdi um primo na tragédia de Brumadinho. Minha família está desesperada. Estou indo para lá. O que devo dizer para eles? Quando ouvi essa pergunta, me veio logo à mente o texto do Jó bíblico, que comentei agora e que tantas vezes li e expliquei em minhas aulas sobre a literatura sapiencial bíblica. Então, lhe sugeri o silêncio como pedagogia de consolação para sua família traumatizada com a morte do primo. Num primeiro momento, ele não deveria dizer nada. Bastaria sua presença fraterna e solidária. Presença qualitativamente consistente, não apenas uma presença a mais. Nenhuma palavra se mostraria conveniente naquele momento. Seria inútil culpabilizar a companhia Vale, culpabilizar o capitalismo selvagem, os políticos corruptos que são comprados pelos grandes empresários para aprovar leis que as beneficiem e façam seus lucros crescerem, mesmo em detrimento dos trabalhadores e do meio ambiente. Discursos piedosos também não adiantariam.
Que adiantaria dizer, ah, meu primo está junto de Deus, Deus quer os bons juntos de si, e fala desse tipo? Que Deus é esse que chama para junto de si uma pessoa boa, que está na flor da idade, cheia de projetos, e num piscar de olho está soterrado em um mar de lamas? E mais, seu corpo será encontrado aos pedaços, em decomposição, muito tempo depois, de modo a prolongar o sofrimento da família e não permiti-la fazer um velório e um sepultamento dignos? Outro discurso religioso terrível e irresponsável seria dizer que Deus permite catástrofes como essa como castigo para a humanidade pecadora e para chamar a humanidade à conversão? Tenho dúvidas se, num primeiro momento, teria sentido também falar das virtudes do primo, cujo corpo estava ainda soterrado, recordar experiências e fatos que o engrandeceriam. Qualquer fala neste momento poderia se mostrar inconveniente e inútil. Seria suficiente a presença fraterna e solidária, parca em palavras, em face dos gritos de desespero dos parentes. Não tem como explicar o inexplicável. Como diz Rubem Alves, somente os tolos tentam consolar. Na fala rápida com aquela pessoa após a missa, assim, eu disse-lhe outra coisa, né? Eu disse que vai chegar um momento em que será preciso quebrar o silêncio com uma palavra. E aqui está o grande desafio da consolação: encontrar a palavra certa, no momento certo, na entonação certa, na quantidade certa, no lugar certo. Uma palavra de qualidade. Trata-se de um ponto fundamental na arte de consolar. Palavras banais, frases de efeito, citações aleatórias, mesmo da Bíblia, discursos alienados, são todos dispensáveis. Excesso de mensagem pelo WhatsApp também é dispensável. Será preciso encontrar uma palavra que toque o coração de quem necessita de consolação, sem banalizar sua experiência. Não pode ser a palavra de um tolo. Não pode ser a palavra de um tolo. Sugeri a quem me questionou sobre a maneira de consolar os parentes pela perda do primo, que prestasse atenção naqueles mais afetados pelo luto, para os quais nenhuma palavra parece sensata num primeiro momento. Porém, com o passar do tempo, eles poderiam se abrir para ouvir uma palavrinha de consolo. E com esses aí, deveria sempre focar o futuro. Insistir no passado pode ter o efeito de ficar abrindo uma ferida de difícil cicatrização. Por outro lado, a dor da perda e do luto poderão perdurar por um longo tempo, né? Por isso, os amigos de Jó permanecem em silêncio junto dele 7 dias e 7 noites. Às vezes, tenho a impressão de que as pessoas hoje dão menos tempo para curtir o luto. Parece que muitas vezes o luto se limita ao tempo do velório e do sepultamento. Em muitos casos, nem isso. Isso pode ser indicativo do quanto as relações entre as pessoas tornam-se superficiais e inconsistentes. Evidentemente, não estou pensando que se deva cultivar o luto e o sentido da perda até o final da vida. É um caso a se pensar. Porém, na eventualidade de encontrarmos alguém cujo abalo por uma perda perdure por um longo tempo, a compaixão exige que estejamos com ela até que supere o trauma da dor e do sofrimento e a pessoa, então, seja capaz de seguir adiante
na serenidade e na paz de quem interiorizou a experiência do luto a ponto de estabelecer com a pessoa amada que partiu um novo tipo de relação para além da relação físico-presencial. Eu não tive tempo de reencontrar a pessoa que me perguntou sobre o que dizer aos familiares que perderam o filho na tragédia de Brumadinho. Entretanto, parece-me ter acertado em orientá-lo a usar a pedagogia do silêncio, seguido de poucas palavras, mas palavras sábias que realmente toquem o coração de quem está sofrendo. O flagelo da pandemia, declarado em 11 de março deste ano, que ainda estamos vivendo, recoloca o tema da consolação. 7 dias depois que foi declarada a pandemia, o Papa Francisco nos exortou dizendo: neste momento, a consolação deve ser o empenho de todos. Passados 7 meses do início da pandemia, tem-se a impressão de que as imagens dos primeiros momentos foram apagadas de nossas memórias. Hospitais superlotados, corpos acumulados em necrotérios, cemitérios e crematórios, a humanidade em pânico, a mídia bombardeando-nos com informações, a contagem macabra do número de mortos, a disseminação de fake news. Simultaneamente explodiam outras crises econômicas, financeiras, sociais, sem contar aquelas que passam despercebidas no interior das famílias, dos grupos marginalizados, das etnias, como é o caso dos indígenas e tantos outros. Parece-me que, vencidos pelo cansaço e pela banalização da epidemia, já não nos damos mais conta do número de vítimas que vai aumentando, inclusive como a segunda onda. Parece que a consolação já não se faz mais necessária. Que pensar da dor de quem vê um ente querido diagnosticado com Covid-19 transpor as portas de uma UTI, começo de um calvário não testemunhado pelos familiares, que jamais poderão vê-lo na eventualidade dele vir a óbito, devendo sepultar o ente querido às pressas, sem ter sequer o direito de se despedir, como convém, ou de realizar os ritos da própria religião. Certamente muitos de vocês que me ouvem se depararam com pessoas carentes de consolação no contexto dessa pandemia, ou vocês mesmos se viram carentes de consolação em contexto de vítimas da Covid-19. Em face da pandemia, a teóloga Maria Clara Bingemer pergunta-se no texto intitulado Silêncio pela Dor. Diz Maria Clara: diante de tantos mortos, de tanta tragédia, o que se pode fazer? Quantas vezes não fizemos essa pergunta a nós mesmos, enquanto diante dos nossos olhos desfilavam os caixões, os prantos, os gritos de dor, os enterros em vala comum, enfileirados às dezenas, às centenas? O que fazer? Como ajudar? Como consolar todos estes e estas que choram os mortos, dos quais nem puderam despedir-se, que se foram sem um último carinho, uma última presença, um último adeus? Como consolar todos estes e todas estas que choram os mortos, dos quais não puderam despedir-se, que se foram sem um último carinho, uma presença amiga, um último adeus? Voltemos ao Papa Francisco. Todos nós temos que nos empenhar na tarefa de consolar, porém, servindo-nos da pedagogia do silêncio consolador, de modo que, como nos recorda Rubem Alves, no final do texto ao qual me referi, não perturbemos a dor de quem sofre.
não perturbemos a dor de quem sofre. Muito obrigado. Então, agora, nós temos alguns minutos. Então, aqueles que quiserem intervir, fazer alguma pergunta, fazer alguma partilha, se sinta muito à vontade. Eu estou aqui acompanhando as perguntas, vocês podem fazer e vamos conversar um pouquinho. Nós temos 20 minutos para a nossa conversa. Deu para entender a partilha que eu fiz com vocês? Rafael, será que eu estou conectado no chat correto? Porque eu não estou podendo chegar a perguntas. É nos dois balãozinhos que tem o ícone de interrogação. Ah, tá ok. Eu tinha que ir passando, eu não passei. Tem muita coisa aqui. Ok, então vamos lá. Quanta gente boa. Vamos ver aqui uma pergunta. O Jorge. Hoje perdemos Augusto Guimarães. Hoje perdemos uma pessoa familiar em razão da Covid. Mandei celebrar a missa hoje para nosso consolo de seus familiares. Temos que nos unir em orações, toda a família. Oramos a liturgia das horas para nos facilitar nossos horários. Então, veja o seguinte, uma coisa que eu não falei na minha colocação é que a fé ajuda muito. E quando você está diante de uma pessoa que é uma pessoa de fé, é muito mais fácil você encontrar uma palavra de consolo se realmente você fala do fundo do coração. Né? Então, a fé ajuda muito. Depois. Ok. Outra pergunta aqui. Só consegui agora. Na catequese cristã católica, isso fala Sueli, de São José do Rio Preto. Na catequese cristã católica, somos ensinados sobre a ressurreição na experiência da morte de um ente querido. Não consigo imaginar que este ente, pós sua morte, não vá para Deus imediatamente, que terá que esperar o julgamento final. Exatamente, você está totalmente certa. Continue a pensar assim, Sueli, né? Ou seja, na nossa fé, o final da nossa caminhada nesse mundo é o momento em que Deus nos abraça, Deus nos acolhe no seu coração. Né? José Eduardo diz assim, perdi meu pai no meio da pandemia. Seu corpo foi transferido do hospital direto para o cemitério, sem ter a possibilidade de termos um velório devido à Covid. Minha mãe ainda o espera voltar para casa, se sente como se ele ainda estivesse internado, mesmo após 5 meses do seu falecimento. Como consolar e vivenciar o luto que foi quebrado no seu ciclo natural? Meu amigo José, eu acho que tudo aquilo que eu falei é exatamente aquilo que eu gostaria de te dizer. Fique junto da sua mãe, né? Seja essa presença de solidariedade junto dela. Não precisa dizer nada. E fique com ela até que ela seja capaz de estabelecer com o seu pai um outro tipo de relação, não mais física, mas profundamente espiritual, profundamente existencial, com o coração dela colocado no coração do seu pai, mas agora dentro dela, interiorizado. Então, isso tudo que eu falei do silêncio consolador, é isso. Não adianta você querer falar nada para tua mãe, porque nenhuma palavra vai ser suficiente. Então, você tem que ficar com ela 7 dias e 7 noites, ou seja, você tem que ficar junto dela
até que ela seja capaz de dar o salto na vida, fazer essa experiência de integração da morte do seu pai no coração, na vida dela. Quanto menos palavras você disser, melhor. Basta sua presença. Aqui é que está o princípio da consolação no sentido que eu falei. O silêncio consolador, né, acreditar que não está sozinho, que Deus está ali ao meu lado, me suportando durante meu sofrimento. Essa certeza consola mais que palavra. Muito bem, Mildo. É isso mesmo. Tem? Ou seja, esse silêncio que brota de dentro de nós, o silêncio que brota de dentro de nós, ele só pode ter uma origem: Deus. O amor, a compaixão, a misericórdia. Então, é isso. É Deus que está ali dentro de você, que dá essa força de ser uma presença realmente consoladora, mesmo que diga muito pouco. Depois, tem uma pessoa que diz: para mim, o silêncio consolador no luto significa aquele tempo logo após a morte da pessoa amada, que se quer ficar sozinho e lembrar da vida, dos acontecimentos que junto àquela pessoa tivemos, é estar com a pessoa que partiu e tornar a viver com ela. Exatamente. Agora, mas isso aí é você que faz o luto em silêncio, né? Aqui eu não tratei desse aspecto, mas a pessoa que fez essa colocação fez uma colocação muito interessante, né? Ou seja, porque aqui eu falei do silêncio de quem vai consolar. Aqui o silêncio é colocado numa outra perspectiva. A pessoa que faz o luto em silêncio, ou seja, ela vai fazendo uma peregrinação interior, né? Ou seja, ela vai encontrando aquela pessoa que ela perdeu junto de si, dentro do seu coração, e para isso, então, ela não fica falando. Ela faz, né? Ou seja, ela se retira, ela fica sozinha, uma experiência muito linda, né? Que é uma experiência de fazer o luto em silêncio. No meu caso aqui, eu falei de você estar em silêncio junto daquele que está enlutado e que precisa de consolo. Depois, Lindolfo, de Campinas, diz assim: diante da limitação da linguagem humana, pois nem sempre as palavras são capazes de expressar os sentimentos, a perspectiva do silêncio consolador é uma chave interessante. Faço essa partilha a partir de minha experiência como agente de pastoral das exéquias. Perfeito, Lindolfo, é isso mesmo. Assim, uma coisa assim que me incomoda muito, a gente como padre, eu faço muito isso, né? Quando eu vou, né, fazer uma encomendação, um rito de exéquias, mesmo de pessoas muito, muito amigas, eu pratico isso, eu não falo. Eu abraço, eu fico ali junto deles, seguro na mão. Eu tenho a impressão de que é muito ruim uma pessoa que está passando por uma situação de luto e chega uma pessoa que é inconveniente, né, e começa a falar e falar e falar e quer justificar Deus e quer justificar o injustificável. Então, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Não há linguagem humana, que seja capaz de trazer luz para alguém que está profundamente magoada, profundamente sofrida, num luto profundo. Então, a palavra somos nós. Nós, de certo modo, a nossa presença, ela se faz palavra. Mas eu vejo como padre, então, quando eu chego, quando eu dou um abraço, não digo nada, fico ali, eu sinto as pessoas tão aliviadas, tão felizes, que o Padre Vitório está aqui com a gente. Então, não precisa ficar falando nada, não. Precisa de, né,
precisa dizer tantas coisas. É a presença que fala. E aí, então, se você começa a multiplicar palavras, você acaba sendo uma pessoa inconveniente. Padre Rezende, vamos ver como disponibilizar o texto. Ok. Daqui uns dias eu vou estar aí em São Leopoldo, eu posso levar para você. Depois, essa sua fala nos mostra que a liturgia das horas é eficaz quando rezada da mesma hora com a família. Manhã, tarde e noite. Isso mesmo. É isso mesmo. Né? Transformar naquele momento orante. Mais uma vez, humilde, de fortaleza. Outra verdade. Silêncio consolador. Neste momento de dor, é receber os amigos que se solidarizam com você, que sofrem com você, que ficam ao seu lado, mesmo sem dizer nada. Perfeito, Mildo. Perfeito. Depois, irmã Regina, das Irmãs de Jesus na Eucaristia, lá de Betim, perto de Belo Horizonte. O silêncio, para ser de fato consolador, pede um exercício cotidiano de silêncio orante, fecundo, que fale por si, por nossa presença. Perfeito, irmã Regina. A atual sociedade não proporciona possibilidade de silêncios, mas muitas vezes falácias vazias. Como conjugar o silêncio fecundo e a compaixão? É a presença, Regina. Não tem outro caminho, não. Entendeu? E aí você diz uma coisa muito importante. O silêncio consolador, o silêncio, para ser de fato consolador, pede um exercício cotidiano de silêncio orante. Pessoas línguas soltas, na hora que se encontra diante do sofredor, vai soltar a língua de novo e vai estragar tudo. Muito obrigado, Regina. Você fez uma colocação muito bonita. Que tipo de silêncio não contribui para o consolo de uma pessoa enlutada? Não, o tipo de silêncio não é daquelas pessoas que chegam lá, que você não sabe quem é, que não sabe nem o que te dizer também, entendeu? Mal diz assim, meus pêsames, e vão embora. Né? Ou então, como que ele era bom, e vão embora. Então, o silêncio não contribui para nada quando é o silêncio daquelas pessoas desconhecidas que não significam muita coisa para nós e que estão aí e que ficam caladas porque não tem nada para dizer. E muitas vezes, nos velórios, a gente encontra gente assim. Perdi, na Sueli de São José do Rio Preto, perdi durante 6 anos seguidos 3 irmãos, uma sobrinha e minha mãe, e 1 ano depois de minha mãe, meu pai, e 1 semana depois meu cunhado. Cada um uma dor diferente. O silêncio interno e muitas saudades estão incorporadas à minha história. Sueli é praticamente a história de Jó. Ou seja, essa perda continuada, quase que você, antes de ter interiorizado um luto, você já é confrontada com outro. Né? E aí você coloca a única certeza é que não sei nada. É isso mesmo. Mas uma certeza que a gente tem, certamente você tem, é do amor de Deus, do Deus que está conosco, que Deus que caminha conosco. Né? Eu tenho a impressão de que isso já é uma grande coisa. Uma grande coisa. Não é? Ok, o Augusto, vamos ver mais quem, Edmilton, Gabriel, tá? Não. No livro de Jó, fica uma pergunta em aberto. O porquê do sofrimento? Qual a sua opinião? Assim, mas aí exatamente, Silvio, é que está a teologia de Jó. Porque o autor do livro de Jó, ele diz o seguinte, que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de total gratuidade. Quer dizer, ou seja, Deus não tem que nos explicar nada.
e nós não temos que colocá-lo em crise, em xeque, quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não entende. Quer dizer, então, não é realmente o porquê do sofrimento não fica claro. Ele não responde. Mas uma coisa é que ele responde a seguinte: você, de Deus, você não pode esperar e nem deve esperar nada. De Deus, você só deve esperar que Ele permita que você o ame e que você se deixe amar por Ele. A verdadeira religião é a religião da absoluta gratuidade. Mas também assim são as verdadeiras amizades. Os amigos interesseiros são falsos amigos. Eu quero bem aos meus amigos, independentemente de qualquer coisa. E na relação com Deus é a mesma coisa. Então eu digo para os meus alunos o seguinte, que de Deus a gente não deve esperar nada, nem a salvação. A única coisa que a gente deve querer de Deus é que Ele permita que nós o amemos e que nós nos deixemos amar por Ele. Basta. E aí entra Santo Inácio. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Então, a proposta do livro de Jó é isso, que a verdadeira religião é a religião da total gratuidade. De Deus eu não espero nada, nem a salvação. Ele me salva porque Ele quer me salvar. E eu sou fiel a Ele porque Ele me permite que eu o ame. E para mim isso já é suficiente. Não quero mais nada. Eu só quero poder amar a Deus. E da minha parte, o que Deus quer de mim é que eu permita que Ele me ama. Que Ele me ame. O resto pode acontecer. O que acontecer, a gente tem que ficar com Jó. Não sair do ventre da minha mãe, não vou voltar para a terra. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus, que é a indiferença inaciana. Padre, diante de uma tragédia, não podemos dizer que foi vontade de Deus? Eu tenho impressão, Thaís, que é melhor a gente não entrar por esse tipo de explicação. Entende? Porque a gente só vai, de certo modo, enredando Deus em complicações maiores. Então, assim, ou seja, existe uma história, Deus está acompanhando tudo, né? Agora, Deus não intervém. Nesse sentido, você pode dizer que ele permite. Ou seja, Deus ele não vai atrás de nós corrigindo os nossos erros. Como a babá que vai atrás da criança que vai fazendo arte dentro de casa. Quer dizer, então, nesse caso, é preferível ficar em silêncio do que colocar Deus dentro daquilo que muitas vezes foi falha dos seres humanos. Então, pense no caso da tragédia de Brumadinho. Aquilo tudo é obra da ganância humana. Diz, não, Deus permitiu? Quer dizer, eu prefiro, nesse caso, responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Depois, Irmã Socorro, velha amiga. Depois, enfim, o mistério do sofrimento. Jesus passou por isso, eu sei, mas é o mistério, o sofrimento humano. Exatamente. Agora, mas o mistério do sofrimento humano é o sofrimento de quem é fiel a Deus, não é isso? Porque na cabeça das pessoas, os maus, o sofrimento do mal parece uma coisa normal. Né? Agora, você aceitar uma pessoa como Jó, o homem mais rico do Oriente, ou seja, o homem mais fiel a Deus, passar por tudo aquilo, né? Então, é isso. O mistério do sofrimento. Jesus, o próprio Jesus, né? Ele não escapou do sofrimento.
Ele enfrentou. Sueli, apenas alguns dias após o AVC, perdi minha irmã que pegou o Covid no hospital, venceu o AVC, mas não o vírus, sinto um choro sufocado. Ela não recebeu o nosso adeus. Mas aqui, Sueli, é melhor soltar o choro e se libertar. Entende? Ok? Talvez no silêncio, chore, ponha para fora todo sentimento negativo para você poder viver em paz. São muitos sofrimentos na sua vida. Eu vou rezar por você. Mesmo que eu não te conheça pessoalmente, eu vou, de longe, na oração, vou exercer o meu papel de consolador. Marco Antônio Azevedo. Excelente, vocês, sua expressão já ajudou muito, ok? Muito obrigado, Marco Antônio. Mildo, de novo. Ok? Liliane, que vocês são muito significativos. Miguel Luiz, um comentário. Sempre achei que no momento crítico de luto, o melhor é permanecer em silêncio. Isso mesmo, Miguel, é isso que eu penso. David, Rosa, um grande abraço. Meu Deus, tudo de bom para você e para Ellen, David. Você desapareceu, nunca mais te encontrei. Podemos... Edmilton, oi? As perguntas estão abertas, eu vou encerrar as perguntas, aí vai ficar só essas do feed, tá bom? Tá ok. Então aí não vai chegar mais perguntas, só essas que já estão aí. Ok. Ô, gente, o seguinte, então Edmilton diz assim, podemos entender que o silêncio é uma pedagogia dupla para viver o luto de uma perda e para compreender a dinâmica da morte. Exatamente, Edmilton. Exatamente. Ok? Depois, né, quando parece que Deus se cala, silencia e está distante, Deus também, exatamente, é nessa hora aí que Deus está conosco, né? Sueli, Deus está dentro de você, minha amiga, não é? Não é? Deus está dentro de você. Cristiano Bressan, deixa meu abraço, meu conterrâneo, ok? Sueli, tudo de bom para você, Sueli, que Deus te dê a graça de superar essa experiência e que a aurora desponte novamente na sua vida e a luz do seu caminho volte a brilhar. Depois, nesse tempo tão secularizado, onde as pessoas estão descrentes e longe de uma vivência religiosa e uma experiência de Deus, como consolar? Se aprendemos a ouvir Deus no silêncio da oração, façamos oração falando apenas com o silêncio. É isso mesmo. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos ter que ficar por aqui. Já passou a hora e já estão me dizendo que eu tenho que terminar. Então, aqui tem uma palavrinha da irmã Regina, das irmãs de Jesus na Eucaristia, que... Padre Vitório, o que você disse? Ai, meu Deus. Minha amiga. Ô, gente, infelizmente eu vou ter que ficar por aqui. Eu gostaria de poder ficar conversando com vocês mais tempo. Vocês sabem que esse é um ciclo de palestras. Essa é a primeira. Vão ter outras. Eu não tenho aqui comigo o esquema com os títulos das palestras, mas eu espero que na próxima semana vocês estejam aqui e que esse ciclo de palestras faça muito bem para vocês. Padre Vitório. Deus abençoe, muita paz. Estão perguntando do texto, o senhor vai disponibilizar o texto? Posso, né? Mas eu vou ver com o pessoal como fazer. Ok. E, pessoal, os certificados, o Rodrigo pediu para avisar que será enviado para todo mundo que está inscrito, será enviado por e-mail. Então, todos aqueles que se inscreveram receberão um certificado em casa. Como receberão por e-mail, eu vou ver com o pessoal aqui da faculdade se eles podem mandar junto o texto que eu li. Tudo de bom para vocês, muita paz e que sejam consoladores. Por onde vocês passarem, que a presença de vocês com Deus no coração traga paz, alegria, conforto para tanta gente que sofre
nesse mundo. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.